Capítulo 4, Ezequiel. Subtítulo: O cerco simbólico de Jerusalém. Filho do homem, pega um tijolo, coloca-o diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica uma fortificação, e levanta uma trincheira e coloca uma rampa. Acampa em seu redor e cerca-a com arietes. Pega também uma panela de ferro e coloca-a como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade. E olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a maldade da casa de Israel. Levarás a maldade dela durante o número dos dias em que te deitares sobre ele, pois fixei os anos da sua maldade, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a maldade da casa de Israel, e, quando tiveres cumprido esses dias, te deitarás sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá. Eu te dei 40 dias, um dia para cada ano. Volta o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetiza contra ela. E eu te amarrarei com cordas. Assim não te virarás de um lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias de teu cerco. Pega trigo, cevada, fava, lentilha, painço e espelta. Coloca-os numa só vasilha e faz pão com eles. Disso comerás durante o número de dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias. E comerás a tua comida pelo peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água pela medida de um cesto de hin. De tempo em tempo beberás. Tu a comerás como bolos de cevada, e as assarás sobre excremento humano diante deles. O Senhor disse: Assim os israelitas comerão o seu pão impuro entre as nações para onde os lançarei. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eu nunca me tornei impuro, desde a minha juventude até agora. Jamais comi animal encontrado morto ou dilacerado por animais selvagens, nem carne impura entrou na minha boca. Então ele me disse: Vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento humano, e prepararás o teu pão sobre ele. Disse-me mais: Filho do homem, tirarei o suprimento de alimento em Jerusalém. Com ansiedade comerão o alimento por peso, e com desespero beberão a água por medida, até que o alimento e a água lhes faltem e fiquem impressionados uns com os outros, e enfraqueçam por causa da sua maldade. Capítulo 5, Ezequiel. E tu, ó filho do homem, pega uma espada afiada e usa como navalha de barbeiro, para rapares tua cabeça e tua barba. Então pegarás uma balança e dividirás os cabelos. Quando se cumprirem os dias do cerco, pegarás uma terça parte e lançarás no fogo, dentro da cidade. Cortarás outra terça parte com uma espada em torno da cidade, e espalharás ao vento a outra terça parte, e puxarei da espada para persegui-los. Mas pegarás algumas mechas dos cabelos deles e esconderás nas bordas de tua roupa, e ainda escolherás algumas delas e as queimarás, lançando-as no meio do fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio dos povos, com nações em torno dela. Mas ela se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que os povos, e contra os meus estatutos, mais do que as nações que estão em torno dela, porque rejeitou as minhas normas e não andou nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes que as nações em torno de vós,
e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as normas das nações que estão em torno de vós, então, assim diz o Senhor Deus: eu me coloco contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações, e farei em ti o que nunca fiz, por causa de todas as tuas abominações. Nunca mais farei coisas semelhantes a essas. Portanto, os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os pais, e executarei juízos contra ti, e espalharei os teus sobreviventes por todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu também te humilharei e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte dos teus morrerá por causa da praga ou se consumirá de fome. Outra terça parte cairá pela espada ao teu redor. Espalharei por todos os ventos a outra terça parte e puxarei da espada para persegui-la. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando neles eu cumprir o meu furor. Eu te tornarei uma desolação e objeto de desprezo entre as nações ao teu redor, à vista de todos os que passarem. Serás objeto de desprezo e zombaria, advertência e espanto para as nações em torno de ti. Quando com ira eu executar juízos contra ti, furor e castigos rigorosos, eu, o Senhor, o disse. Quando eu enviar contra eles as flechas malignas da fome, flechas destruidoras que mandarei para vos destruir, aumentarei a fome entre vós e tirarei a provisão de alimento. Enviarei sobre vós a fome e os animais ferozes, que destruirão teus filhos, e a praga e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o disse. Capítulo 6, Ezequiel. Subtítulo: Profecia contra os montes de Israel. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dize: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altares nas colinas. Os vossos altares serão assolados e os vossos altares de incenso serão destruídos. E lançarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Lançarei os cadáveres dos israelitas diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos em torno dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altares das colinas assolados, para que vossos altares sejam destruídos e assolados, e vossos ídolos se quebrem e sejam destruídos, e os altares de incenso sejam cortados, e vossas obras desfeitas. E os feridos pela espada cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas deixarei um remanescente com vida, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre os povos, ao ser espalhados pelas nações. Então os vossos que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados em cativeiro. Quando eu lhes tiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim, e cegado seus olhos, que se vão corrompendo, seguindo ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor. Não foi em vão que anunciei que lhes faria esse mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão, bate com o pé, e diz: por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel,
eles cairão pela espada, pela fome e pela praga. O que estiver longe morrerá pela praga. O que estiver perto cairá pela espada, e o remanescente que for poupado morrerá pela fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, em torno dos seus altares, em toda montanha alta, no topo dos montes, e debaixo de toda árvore verde e de todo carvalho frondoso, lugares onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. Estenderei a mão contra eles e farei com que a terra fique desolada e deserta em todas as suas habitações, desde o deserto até Dibla, e saberão que eu sou o Senhor.